Fala, viajante! Nesse vídeo eu vou falar sobre os livros de viagem que eu mais gostei de ler nesse ano de 2025. Fica aí até o final que também tem um bônus, beleza? O primeiro livro que eu vou falar é sobre uma cicloviagem, chama O Ciclista Mascarado. E o autor é um baterista do Rush, o Neil Peart. Infelizmente ele faleceu em 2020, mas ele deixou várias obras aí, e entre elas essa. Ele era um cicloviajante, um motociclista também, que viajava pelo mundo todo. E esse livro, ele fala sobre a cicloviagem que ele fez do sul ao norte de Camarões. É um livro muito interessante, assim. E no começo eu me senti meio frustrado, porque eu achei que ele tinha feito a viagem sozinho, né? Só que ele fez uma excursão, e com o tempo da leitura você acaba se adaptando. E ele escreve muito bem, assim, todos os sentimentos, todas as sensações que ele passa na viagem. Então eu gostei bastante do livro. E ele conta lá as experiências culturais, né? Os perrengues também, que é muito bom. Ele acaba contando no livro como que ele passa por todas as cidades ali de Camarões, a dificuldade que ele teve, né, para fazer isso, e também as dificuldades que ele teve para lidar com as pessoas mesmo, porque era uma excursão e tinha um grupo. E com cada pessoa ele acaba tendo uma interação diferente. Então é bem interessante essa parte também. É um livro que eu recomendo bastante para conhecer também sobre a África, né, um pouco. Eu nunca tinha lido nenhum livro sobre a África, assim. Quando você lê o relato dele ali, você acaba entendendo como que é a cultura um pouco, né. Achei muito interessante por causa disso. Aumentou aí o meu leque de conhecimento sobre esse assunto. Então eu recomendo bastante o livro. Vou deixar o link de todos os livros na descrição, para quem tiver interesse. O segundo livro que eu vou recomendar é sobre uma velejadora aí, a Tamara Klink. Para quem não conhece, ela é filha do Almir Klink, que é um velejador muito famoso aí do Brasil, né? Já ganhou vários prêmios, já fez várias viagens aí para a Antártida, para vários lugares do mundo. E ela seguiu aí um caminho mais solitário, digamos assim. E esse livro Nós, dela, conta a experiência que ela teve fazendo uma travessia e todos os perrengues que ela passa, toda a solitude ali, como ela lidou com essa parte de solidão, de estar presa ali no meio do oceano, né? Eu achei muito inspirador, principalmente para as mulheres assim que têm vontade de viajar sozinha, que tem medo. Ela enfrentou o oceano, sabe, sozinha, com um barco. Eu achei bem inspirador o livro, vale a pena. Ela conta muito dos sentimentos que ela teve, da saudade, né? Por isso mesmo que o livro chama Nós. Então acaba que ela fez várias reflexões ali sobre como lidar com essa parte aí. Então eu recomendo bastante o livro. Esse livro tem uma pegada assim meio poética, meio diário de bordo, assim. Parece que você está conversando com ela, sabe? De frente, assim. E entendendo as dores que ela sentiu nessa viagem, que é grandiosa, né? Quebrando várias barreiras, né? Mulher, sozinha, no mar, com um barco. Acredito que ela consegue mostrar de um jeito bem lúdico, assim, tudo que ela sente durante a viagem. Foi um livro que me pegou bastante e eu consegui terminar ele muito rápido. O terceiro livro é o Livre ou Free, é da Cheryl Strayed, alguma coisa assim, eu não sei pronunciar muito bem o nome dela. Mas é um livro clássico assim da literatura de viagens. Ela é uma mulher americana que meio que estava sofrendo, perdeu tudo, relacionamento, dinheiro, família, e decidiu fazer uma travessia de 1.700 quilômetros sozinha, a pé, por um parque que tem nos Estados Unidos. E ela relata o dia a dia dela, é meio que um diário. É mais um livro inspirador, assim. Esse ano foram 2 livros de mulheres que me marcaram bastante. O anterior, né, da Tamara, e esse livro é um pouco maior em relação aos outros, mas eu li ele em uma semana, assim, até menos, porque eu não conseguia parar de ler. É muito instigante e chama muita atenção a história dela, como ela conta. Ela tem uma parte de humor ali também que é bem legal, e ela conta todas as experiências que ela teve, boas e ruins,
os encontros que ela teve durante o caminho, os problemas também. E mais uma vez é uma mulher, né, sozinha, viajando. Então causa em mim, por ser homem, causa ainda mais curiosidade e interesse, né? O livro conta sobre superação, sobre dor, sobre transformação mesmo. É um livro bem marcante, pelo menos pra mim foi um livro muito bom esse ano de ter lido. Recomendo, né? Principalmente pra mulheres assim, mulheres que têm vontade de viajar e têm medo de ir sozinha e tudo. Esses 2 livros são muito inspiradores, assim. Passam um conhecimento, né? E além de tudo, um incentivo mesmo. E não só para mulheres, para homens também. Tem cara que não quer viajar sozinho. E esses livros mostram que a viagem sozinho também tem o seu valor. Pelo menos foi o que eu entendi bastante. O que eu absorvi, né? Bastante desses livros foi isso. E já que eu tô falando de livro, não poderia deixar de falar do meu livro que eu lancei esse ano também, que é o 200 lições aprendidas no mochilão solo pela América do Sul. Eu vou deixar o QR Code aqui. O livro basicamente é uma forma de inspirar as pessoas também a fazer uma viagem, seja ela longa igual a minha, ou mesmo curta, né? Só para sair da zona de conforto ali. E eu conto as experiências e dessas experiências o que eu aprendi. Então por isso 200 lições. Foram as 200 primeiras lições que eu aprendi na viagem e que pode inspirar você a sair da sua zona de conforto, a fazer uma viagem. E eu espero que ajude bastante aí. Então também eu vou deixar o link na descrição. O quarto livro, acho que foi o melhor livro assim, que eu li esse ano, sem sombra de dúvidas, assim. É O Homem Livre, do Diego Perriotti, eu não sei muito bem como se pronuncia. Ele é brasileiro e ele deu a volta ao mundo com uma bicicleta. Então assim, é outro livro que eu devorei, assim, eu acabei ele muito rápido, coisa de 3, 4 dias eu acabei o livro. Até mandei um salve pra ele no Insta e ele respondeu, assim, cara, muito gente boa. O livro também tem um documentário que surgiu depois do livro, então eu recomendo também assistir, tá aqui no YouTube. Vou deixar o link aí na descrição. Então no livro ele conta desde a saída dele da Europa até ele chegar no Brasil de bicicleta. E ele passa por muita coisa, assim, muito perrengue, encontros amorosos, problemas com guerra, né, por fechamento de fronteiras e tudo. É muito interessante. Ele passa por 54 países, se eu não me engano, no livro. Ele não anda em todos os países, né? Mas ele faz essa viagem em todos os continentes ali. Muito bom. E bem inspirador, assim, também para quem tem vontade de fazer uma viagem solo, para quem tem vontade de fazer uma cicloviagem também. É um livro sensacional, assim. E todos esses livros que eu falei até agora são bons porque eles não são maçantes. São livros, pelo menos pra mim, eu não conseguia parar de ler, sabe? Então todos eu li muito rápido. 3, 4 dias eu acabava, e livro de 300, 400 páginas, assim. Então você acaba absorvendo o livro muito. É até ruim, porque às vezes você não quer que o livro acabe, mas acaba que o livro é tão bom que você não consegue parar de ler. Pelo menos no meu caso foi isso que aconteceu. E esse Homem Livre me pegou muito, assim, porque ele começa a mostrar também a visão que ele teve dos países que ele passou, das pessoas, né? Então é bem interessante. Tem uma parte meio filosófica também. Achei muito interessante. Até fiquei pensando que se eu escrevesse um livro, eu queria escrever um livro com a fluidez que teve esse, com as histórias, né, da forma que ele contou, assim. Pega muito o livro. Pelo menos pra mim, assim, o livro me pegou muito. Então eu recomendo O Homem Livre. O quinto livro é um clássico aí, né, Na Natureza Selvagem. Eu acho que quem é viajante conhece esse livro, ou assistiu o filme também, que é muito bom. E conta a história do Alex Supertramp, que largou tudo ali pra viver uma vida nômade e só pedindo carona por todos os Estados Unidos até o Alasca. E o livro meio que retrata toda essa trajetória dele até o Alasca. O final não é tão bom, pelo menos pra mim não foi tão bom, mas
É um livro que mostra muito assim a história do viajante, como é mesmo viajar sozinho. E ele tem ainda esse ganho, né, que é a parte que ele largou tudo, ele tinha dinheiro, ele era um cara bem assim, de vida. E ele larga toda essa parte, ele queima dinheiro, pra ter uma ideia assim. E vive sem dinheiro. Só trocando trabalho por moradia, às vezes ele dorme onde for. Então ele conta muito isso assim no livro. É muito interessante o livro assim. Pra mim é aquele livro que é divisor de águas. E me inspirou bastante pra fazer essa viagem que eu tô fazendo hoje. Então eu recomendo assim fortemente. É um livro mais antigo, maior também, mas é muito bom. Pelo menos ele chama bastante atenção assim, pra quem tem essa vontade de viajar. Ele conta várias histórias, né? Na verdade é um repórter que conta a história do Alex, né? O nome dele não é Alex, o nome dele é Chris, mas ele acaba usando o Alex Supertramp pra fugir da família. É uma história bem louca, mas ao mesmo tempo é uma história bem profunda que conta como viver fora do sistema, né? Como quebrar essa barreira. E mostra também que é possível viver de outras formas, não só da forma normal que a gente conhece. Então o livro bônus é O Impossível é Só Uma Lenda, do Eliezer. Quem é viajante aí conhece o Eliezer já, né? E nesse começo de ano foi um dos primeiros livros assim que eu peguei para ler. É um e-book que tá ali no site dele. E é muito simples a leitura, bem fluida assim. Parece que você tá conversando com ele também. E ele conta como que ele viveu na Europa ali, logo no começo da trajetória dele. Hoje ele já não tá mais viajando, né? Viajando. Mudou um pouco o conteúdo dele. Mas ainda é inspiração para muita gente. E não foi diferente para mim também. Um brasileiro que saiu para viajar a América do Sul, o mundo, e deu certo, né? Tá aí vivendo de YouTube hoje. Então é um livro também que mostra ali o dia a dia de um viajante, nômade, sozinho, com pouco dinheiro, e que começa a se virar no mundão aí. Então eu recomendo bastante também essa leitura. Todos os links eu vou deixar aí na descrição. Se você gostou do vídeo aí, deixa um curtir, comenta qual livro que você mais gostou, se você já leu, se tem outros livros que me recomenda. É isso, compartilha também o canal e valeu, Mochila Dia!